Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pódium, o podcast do Gregório Ventura. Aqui você sabe empreendedorismo, aqui você sabe que nós falamos de gestão, de negócios e também falamos o quanto que o empreendedorismo social é importante para a vida dos empreendedores e daqueles que são beneficiados. Hoje, gente, um podcast muito especial. Eu estou aqui com Paulo César Santiago, um empreendedor de muito sucesso, que eu tenho uma admiração muito grande, primeiro pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, pela sua dedicação, não só ao empreendedorismo, mas também à causa social da Divina Providência. E a gente vai bater um papo muito legal aqui. Paulo César, seja bem-vindo aqui ao Pódio, é uma alegria poder recebê-lo aqui. É um prazer enorme, Gregório. Fico muito feliz de poder estar aqui, da gente dividir experiências. Você como um palestrante, como tem dado assessoria a várias empresas e tem levado as empresas ao pódio, isso é muito importante, né? E eu fico muito feliz de poder estar aqui. Que bom. Paulo, normalmente a gente fala muito, né, de empreendedorismo, mas eu falo que por trás do empreendedorismo existe uma história de vida, né? Que é a sua história enquanto empreendedor para você chegar onde você chegou hoje, né, em um grupo tão reconhecido como o Grupo Pirâmide. E eu queria começar esse pódio falando um pouquinho, né, que você nos falasse um pouquinho da sua experiência de vida, né? Quem é o Paulo, né? Onde que o Paulo começou a sua carreira e como é que o Paulo chegou até onde ele chegou. A gente conhecer um pouco mais deste lado, né, da sua história de vida, da sua caminhada. Porque às vezes as pessoas veem ele um empresário, né, chegou ali, tem um grande grupo, mas por trás disso tem uma história, né, de luta, de ousadia, né, de muita inovação por trás, de muita caminhada. Você sabe suas lutas melhor do que ninguém, né? Conta para nós um pouco dessa experiência sua. Ô Gregório, o mais importante de tudo hoje na vida é a educação. E eu sou filho de uma professora e de um bancário. Um bancário que, um certo momento da vida, como ele tinha 7 filhos, as coisas ficaram muito difíceis. E, felizmente, eu tive uma felicidade incrível de ter uma pessoa, um tio, né, que gostava muito de mim e eu gostava muito dele. E quando eu ia para escolas que às vezes não era tão reconhecida, eu fui para o Colégio Marista, Colégio São José. Ele pagou todos os meus estudos e foi uma troca muito boa. Ele pagou meus estudos e depois eu tive a oportunidade de cuidar dele e ficou tudo certo. Então, começou com a educação. Daí a pouco, minha mãe, que era muito guerreira, né, me pegou pelo braço, me levou numa empresa de uns tios meus aqui, que era uma revendedora da marca Ford. E falou: eu queria que vocês arrumassem um emprego para meu filho. Meu filho é muito bom. Como diz toda mãe, né? Mas essa ela acertou. Aí eu fui trabalhar com meus tios e eles tinham a revenda e eles já estavam chegando numa idade de aposentadoria e eles ficaram com essa revenda 2 anos e 7 meses ainda depois que eu estava lá. Eu entrei lá no dia 4 de junho de 74 e fiquei até dia 2 de janeiro de 77. Foi uma lição, foi uma escola para mim de conhecimentos super válidos, coisas que para mim foi história que eu carrego até hoje na vida. E foi muito divertido porque eu cheguei na empresa, eles acharam que era o sobrinho dos proprietários e não teve nada disso. Foi a regra idêntica ao dos funcionários, com muito rigor, com muita severidade e com muito comprometimento. E eu me dediquei muito, muito mesmo. E na vida tem hora que a gente tem aquelas pessoas que às vezes quer te empurrar para um lado, mas tem hora que a gente já nasce predestinado.
Aí um amigo meu virou e falou: o que você veio fazer aqui? Um que trabalhava lá, que eu fiquei conhecendo lá. Eu vim vender automóvel, vou aprender a vender automóvel. Eu vendo automóvel, mas o ramo não está muito bom. Se eu fosse você, eu trabalharia na oficina, porque a oficina aqui é cheia, as estradas todas de terra, tudo esburacado, os carros quebram demais, e se eu fosse você, eu ia lá. Eu falei: mas por que você não foi? E você tem a preferência, você já está aqui há mais tempo, e eu chegar e ir, eu vim para vender automóvel. Aí ele pegou e falou: não, eu já acostumei vender automóvel, já tenho meus clientes e tal. Eu falei: não, eu quero ir para o desafio. Aí sempre foi uns desafios desde o início, né? E foi muito bom. Então minha vida iniciou desse jeito, ganhando um salário mínimo por mês, e passou-se 3 meses, o salário não caía na conta. Aí eu fui conversar com o tesoureiro falou: você não está sabendo de nada não, você tem que conversar com os seus diretores. Falei: tá. Aí eu fui conversar, ele falou: mas você não sabia? Eu falei: não. Ou então nós esquecemos de falar com você, que você chegou aqui com sua mãe, os 3 primeiros meses é para aprender. E eu já estava por aqui de aperto financeiro, precisando de dinheiro, e aconteceu que o início da vida já foi desse jeito. Então é só para dizer esse introito aqui. Sim. É para a gente saber que a vida hoje, tudo é muito difícil e a gente não pode desistir nunca. A gente tem que desafiar, tem que quebrar barreiras, e foi o que eu fiz a vida inteira. Quando a empresa foi vendida, antes de vir uma demissão, eu pedi para sair. Eu pedi para sair e fui cuidar de outras coisas. Porque quem estava comprando uma empresa não queria ter familiares do antigo dono dentro da empresa. Eu já analisei assim, sabe? E já estava chegando aí aos 21 anos, mais ou menos. Aí eu peguei, pedi demissão e fui para o voo solo. E daí para cá eu fiz muitas parcerias, mas eu já não trabalhei mais com grupos econômicos. Beleza. E aí, Paulo, interessante você estar contando, porque essa questão do aprendizado, né? Você entrou, descobriu que 3 meses você tinha que aprender, né? Que não ia receber salário, e teve que ter um grande desafio na sua frente, né? Como empregado, e ali ganhar o seu sustento, né? Para que você pudesse pagar ali suas contas e tudo. E isso vale muito para os jovens de hoje, né? Eu sempre digo que quanto que é importante a gente entender que a vida começa assim. Às vezes a gente tem que batalhar, a gente tem que persistir, a gente tem que superar desafios, né? Que hoje nem sempre você vai chegar ali, sei, com 19, 20, 21, 22 anos, sentar numa cadeira, né, já de gerente, de dono. Tudo é um aprendizado, e toda experiência ela é um grande aprendizado, né, que é o que você está nos contando aqui, trazendo, né, a vida de um empresário hoje, gente, sucedido, né, como é que ele está contando, né, essa história para nós. E aí, Paulo, me conta como é que surgiu, então, esse crescimento seu, o Paulo empresário, o que você aprendeu e o que você trouxe ao longo desses anos, hoje com o Grupo Pirâmide, quando é que o grupo surgiu, como é que foi toda essa história, essa sua caminhada até chegar aqui? A história é bem longa, mas eu vou tentar resumir o que eu posso aqui para você. Quando eu saí de lá, eu fiz parcerias para trabalhar com automóveis. Aí eu fui em alguma loja de alguém para eu poder comprar 1 ou 2 carros, colocar lá. Primeiramente eu comecei com 1 carro, daí a pouco com 2 carros, e foi evoluindo um pouco. E nesse meio tempo eu montei para mim uma carvoeira, que meu pai vinha desse ramo também, depois de bancário, de carvoeira, e eu consegui montar uma pequena carvoeira para mim, bem isolada, que ficava na estrada aqui saindo de Jequitaí, que é a cidade da minha mãe, num local chamado Lagoa dos Freitas. E essa carvoeira eu ia para lá às 5h30 da manhã,
7h30 da manhã eu já tinha essa carvoeira quando eu estava trabalhando na revenda de automóveis. Aí eu chegava às 7h30, abria a revenda, e daí a pouco, eu sempre gostei de trabalhar muito, daí a pouco eu peguei e consegui comprar um restaurante aqui em Montes Claros, que antigamente chamava-se, eu coloquei o nome nele de Roda Viva. Roda Viva. Eu já frequentava o Rio de Janeiro. Sim. E tinha um Roda Viva lá muito famoso. Eu trouxe o Roda Viva para cá. Tinha uma boate que antigamente chamava Cogumelos, nós passamos o nome dela para Tropicália, e depois, ao lado desse complexo gastronômico, nós montamos um boliche também. Então eu comecei a mexer com carvão. Tinha hora que eu começava às 5h30 da manhã, ia lá, depois vinha, trabalhava com automóvel durante o dia. À noite eu trabalhava com o restaurante. O restaurante só abria à noite e só abria para almoço só no domingo, nem sábado eu não abria. E o restaurante começou a dar movimento, começou a ser uma casa, na época aqui, todo mundo que está na minha idade, ou menos uns 10 anos, ou mais uns 10 anos, passou por esse restaurante, por essa vida noturna. Então, eu trabalhei com carvoeira, automóvel, restaurante e boate, tudo concomitantemente, na mesma época, né? E fui dando conta, fui pondo parentes do meu lado, familiares. Aí chegou uma hora que nós tivemos um jornal. Aí esse jornal, ele veio, chamava-se Diário de Montes Claros. E esse jornal foi o pior negócio que eu já tive na minha vida, ele não deu certo. Não foi bom. E com isso a gente teve aí outros jornais que se incomodaram com isso, e começou assim algumas perseguições. E eu sou muito do lado conciliatório, eu sou muito do lado assim de compor as situações. Aí me deu uma vontade, o automóvel foi ficando o principal negócio nosso. Aí eu frequentava muito o Rio de Janeiro e eu tinha um pessoal lá que me comprava automóveis. A gente não tinha o capital, eles mandavam o capital para mim, eu comprava automóveis aqui, mandava para eles, e fomos fazendo essa parceria. Calhou que a gente vendeu o jornal, calhou que nós vendemos o restaurante, a boate, e aí nós ficamos no automóvel definitivamente. Você focou então no negócio automóvel? Foi definitivamente. Separamos todos os outros, e como já tinha alguns familiares comigo, já tinha 2 irmãos meus que faziam parte, aí a gente tomou assim aquele foco e fomos para o Rio de Janeiro. Mudamos lá, continuamos com a loja aqui ainda, que ficou mais uns 2 anos, depois a gente viu que não precisava dela aqui. E aí nós fomos para o Rio de Janeiro e, felizmente, o carioca, ele é muito divertido, ele gosta muito de aproveitar a vida, e de ter um feriado quinta-feira, ele já viaja quarta para o feriado ficar maior. E a gente mineiro, com aquela vontade de trabalhar, a gente não ia para feriado, ficava trabalhando quinta, sexta, sábado, domingo, e foi muito trabalho. Carnaval no Rio, ninguém nem abria uma loja. Teve uma vez que eu abri a loja e fiz uma super promoção, foi a época que mais vendeu automóvel. Que legal! Então foi muitos assim, desafios. Você foi contra a maré, né? E deu muito certo, foi muito bom para nós, fizemos amizades muito boas no Rio. Sim. Hoje eu moro no Rio, trabalho em Montes Claros, mas adoro Montes Claros. Uma vez o Elias Silf, né, que era um jornalista aqui, ele falou: Paulo, você saiu de Montes Claros, mas Montes Claros não saiu de você. Eu falei: verdade, você fez a melhor definição. Sim, sim. Eu adoro Montes Claros, adoro o Rio de Janeiro. E aí agora eu divido meu tempo, né? A família
tem me acompanhado quando eu venho aqui, porque meus 4 filhos hoje são meus 4 sócios. Sim. Então a gente trabalha em família, o grupo é familiar e cada um está numa parte. Um na parte financeira, tributária, fiscal, outro na parte de comercial, de vendas, outro na parte de marketing, e nós estamos todos juntos. E minha esposa é médica, ela é médica homeopata, né? Pediatra. Sim. E lá no Rio ela tem o consultório dela, mas quando eu venho para cá ela me acompanha, quando eu volto ela acompanha, já está sempre juntos. Que maravilha! E um casal muito simpático. Me diga o seguinte, e aí surgiu também o mercado imobiliário, né? Aqui na nossa região, né, vocês têm grandes projetos. Me fala como surgiu aí, como foi surgindo, né, o mercado imobiliário aí na sua vida e até falar um pouquinho como está hoje, né? Porque você tem uma estrutura muito boa de gestão, de muitas pessoas têm, né, imóveis com vocês, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa estrutura, porque é um mercado crescente, é um mercado muito positivo, muito bom, né? E que, pela sua credibilidade, pelo trabalho que vocês fizeram aqui, né? Aquilo que vocês lançam no mercado, a coisa funciona, né? E além das parcerias, né? Muita gente, vocês fizeram parcerias aí por causa desse trabalho que vocês têm. Ô Gregório, na vida da gente tem alguns valores, algumas coisas que são inegociáveis. Então, nós entendemos que as 2 principais formas de gestão é organização e disciplina. Então, nós somos muito organizados, temos muita disciplina, muito respeito ao cliente, e cliente da gente, a gente tem um formato de tratar eles como eles merecem. Pode ter o cliente que às vezes ele é um pouco mais exigente, mesmo assim a gente tem que ter um jeito de trabalhar com ele. E teve uma época aqui que eu comprei uma fazendinha aqui na saída da cidade, porque eu e meu irmão, o Arlen Santiago, que hoje é deputado, ele é político, médico, advogado, uma pessoa muito aguerrida, muito trabalhador. Ele teve uma época que ele começou a morar com os tios dele ali ao lado do Parque Municipal. Tinha uma fazendinha lá, eu passava férias lá com eles. E minha mãe foi tendo filho, e essa tia minha não teve nenhum filho. Falou, deixa eu ficar com esse mais velho. Ele foi ficando com Arlen. Arlen começou a estudar e morar no Rio com esses tios. E daí a pouco, quando eu ia na fazendinha de Arlen, eu pegava carona na fazendinha, gostava muito, e apareceu uma para vender mais à frente um pouquinho, onde hoje é Gran Royale Pirâmide, Alphaville. Aí eu fiz um esforço hercúleo. Eu trabalhava de madrugada, de dia, de noite, fui pagando essa propriedade. Comprei a propriedade na mão de um fazendeiro muito tradicional aqui, que ele não queria ter propriedade dentro da cidade, porque a vocação dele não era trabalhar com futuros loteamentos, e foi o maior fazendeiro daqui, um dos maiores, né? O doutor Antônio Augusto Taide. E nós ficamos muito amigos. Ele me vendeu a propriedade, me financiou, me parcelou. Nesse meio do caminho teve esses planos que no Brasil sempre tem, né? Na época foi um tal de plano Funaro, e teve greves, teve muita taxação. Aí tudo é filme que a gente já viu. Esse filme que nós estamos vendo agora a gente já viu atrás. Então foi assim, eu comprei essa fazenda e comecei a cuidar muito dela, arrumar. Aí eu vinha do Rio, ficava nela, fazia eventos nela, todo ano na exposição, eu gostava de fazer um evento. Ela foi ficando muito conhecida, muito tradicional. O Teodomiro chegou a fazer feijoadas lá, deve ter feito durante uns 20 anos seguidos.
e eu fazia um churrasco para os criadores, eu comecei a criar cavalo, e daí a pouco eu falava, né, um dia os animais vão dar espaço para as pessoas virem para cá, que é um lugar de muita paz, de muita calma, é um pezinho da serra muito agradável em Montes Claros. E tem gente que falava, mas não vai dar certo, é muito longe da cidade, o pessoal não fica. Mas para gente que morava no Rio, já morava lá, todo lugar que a gente ia era meia hora, 40 minutos, 50 minutos, agora já está sendo 1h30, 2 horas. Então eu falei, não, 10 minutos não vai pesar para ninguém. E agora realmente conseguimos fazer algumas artérias vicinais, né, onde a locomoção do automóvel é mais rápida, e com esse advento de muita moto no mercado para os funcionários adentrarem, já tem lotação, ônibus que passa na porta. Acabou que hoje é 10 minutos e dependendo do lugar, se for o shopping center da cidade, é 5, 6 minutos. Então teve uma aceitação muito boa, tem tido até hoje, e nós temos um slogan que a gente gosta muito de praticá-lo. Eu vi essa frase uma vez num grupo que eu fui visitar com o meu irmão, com o governador da época, em Coração de Jesus. Estava escrito lá: o maior prazer em fazer as coisas bem feitas é tê-las feito. Então eu comecei a esmerar muito em tudo que eu faço, muito capricho, muito cuidado. E ao viajar, tem hora que a gente faz uma viagem para uma cidade, uma capital, ou para o exterior, aí eu vejo uma coisa e falo, isso aqui dá certo em Montes Claros, isso seria bom em Montes Claros. E sempre eu tive muito respeito ao meio ambiente. Eu gosto muito de paisagismo, gosto muito de planta, estudo muito sobre isso, e eu gosto de focar muito nos meus empreendimentos todos em plantar árvores. A árvore é uma vida. A árvore hoje, na hora que a gente vai parar um carro, a gente anda até mais 200 metros para poder parar debaixo de uma sombrinha de uma árvore. Então é muito interessante. E eu tive estudando esses dias sobre botânica, sobre paisagismo, e eu fui ver que nas grandes capitais, São Paulo principalmente, se uma rua toda arborizada e a outra ela não tem exuberância em árvores, a que é toda arborizada, os imóveis, os apartamentos valem 20% mais. 20% a mais? A mais, no valor do apartamento. Se é um apartamento de 1 milhão, naquela rua ali é 1.200, os prédios, os outros aqui são 1 milhão. Então a gente investe em paisagista, a gente fala, moça, é doido, gasta muito dinheiro e tal, mas não tem problema, que você vai dar prazer para os moradores, você esmerar muito no paisagismo. E nós temos tido esse propósito. A gente gosta sempre nos condomínios fechados, né, que tem formato de tratamentos. A gente sempre gosta de fazer uma cachoeira. Eu sou muito místico, eu acho que a cachoeira purifica, eu acho que ela traz assim um histórico de limpeza e energia da pessoa, sabe? Então tem coisas que a gente está fazendo e está dando muito certo. Fico muito feliz. Muito certo mesmo. E você tem umas parcerias também que você fez, eu acho que em outros condomínios, né, em outras plantas que você tem trabalhado. Você pode falar um pouquinho disso? Que eu acho que até isso hoje mostra muita credibilidade. Até hoje é o seguinte: nunca que a gente tem tudo que precisava ter. E a parceria ela é muito importante, porque atrás de morro tem morro. Então, às vezes a gente acha que a gente já está com a empresa sabendo bastante, mas uma outra empresa lá tem outros estudos, tem outros valores que às vezes eles sabem muito. E eu gosto muito da parceria. Eu tive uma parceria aqui com a empresa chamada Gran Viver.
uma empresa de valores enormes. E eles eram proprietários do Grupo Séculos, de fábrica de relógios, e eles tinham um projeto do qual migrou para Montes Claros, que é o Sistema Divina Providência, lá de Belo Horizonte, que é dessa empresa, que chamava, lá tem o nome até de Cidade dos Meninos. E a primeira parceria que eu fiz foi com eles. Depois eu fiz uma parceria com Alphaville. Alphaville é a maior loteadora da América Latina. E agora ela já está atravessando o oceano, ela já foi para Portugal. Já está lá, é uma franquia muito caprichosa, muito elitizada, já tem mais de 160 empreendimentos. E quando eu tive a felicidade de poder passar todo o meu currículo, de poder passar todos os nossos terrenos para colocar à disposição deles, e eles toparam, eu realmente agradeci a Deus, coloquei o joelho no chão, de estar conseguindo parcerias tão boas. Eu sou devoto de Bom Jesus da Lapa, fui lá para Lapa, passei um dia em oração, e essas parcerias foi sempre muito interessante, meu aprendizado cada vez mais. Depois fiz uma parceria com a empresa de Goiânia, que hoje é a maior loteadora de loteamentos abertos, que chama Buriti. Aí nós fizemos um belíssimo loteamento que fica ali naquele trevo, entre o trevo que sai para Pirapora e o novo trevo agora que sai para Belo Horizonte. Aí nós fizemos uma parceria com eles, foi um sucesso absolutíssimo, muito bom, todos os lotes vendidos. Agora que liberou 30 lotes lá, que a gente é os últimos agora para fechar mesmo, e nós estamos entregando ele agora em outubro definitivamente, já para construir. Mas é um loteamento aberto, Gregório, que ele tem avenidas até de 30 metros de largura. Então é coisa assim de empresa que pensa para frente, que pensa grande, faz uma terraplanagem perfeita, não fica terreno com muito íngreme, com ondulações, e a obra muito bem gerenciada. E eu também sou muito detalhista, até por causa desse slogan que eu falei aqui há pouco tempo atrás, né? O maior prazer de fazer as coisas bem feitas é tê-las feito. Então, eu tenho lá, nós fizemos ciclovia, é um loteamento aberto, nós fizemos academia a céu aberto, pergolado, quadras de areia, tudo dentro de um loteamento aberto. E agora, dentro desse loteamento, já até começou a construção de uma UBS, que a Prefeitura de Montes Claros está fazendo agora, nesse momento, umas 10 UBSs, né? E está vindo aí daquela escola do Humberto Soto, com o nosso prefeito Guilherme, super aguerrido, super trabalhador, super correto, e está um empreendimento, ele está construindo muitas creches, muita UBS, muitas escolas, né? Montes Claros agora vai ter mais de 50 escolas. E Montes Claros virou uma vertente de crescimento enorme. Montes Claros hoje tem pleno emprego, a gente tem dificuldade em achar funcionários. E pensando em achar funcionários, o Grupo Pirâmide gosta muito de dividir um percentual dos seus lucros. Então, agora mesmo, a gente gosta de ensinar na Divina Providência, que nós vamos falar mais à frente um pouquinho, que é a responsabilidade social do grupo. A gente gosta muito de falar nessa parte de educação, a educação escolar, e uma educação que muita gente nem sabe que existe, que é a educação financeira. Então, o Grupo Pirâmide, para reter os talentos, ela criou um programa de todo funcionário que todo mês conseguia economizar 10% do seu salário,
Ele coloca na poupança, vai aplicando o dinheiro, 10% do seu salário. No fim do ano, nós damos o 14º salário. Nossa, que interessante, Paulo. Achei fantástico isso. Para criar um incentivo e para reter talentos. E todos os funcionários nossos hoje, apenas até agora eu não consegui convencer 3, mas nós vamos convencer de poder fazer essa educação financeira e nenhum ter aperto. Eu conheço, Gregório, pessoas que ganham R$3.000, que têm casa própria, têm carro próprio e que não tem dívida, né? O cartão de crédito é bom a pessoa ter. Sim. Mas eu falo com os alunos da Divina Providência. Se vocês forem pegar um cartão de crédito, deixa na gaveta em casa. Porque tem hora que ele serve para você comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem. Então, tem que evitar esse gasto. Divide em 10 pagamentos, 10 problemas que você arrumou para frente, né? Então, nós hoje trabalhamos de uma maneira com muita organização, muita disciplina. Não gostamos de trabalhar com dívidas. Podia falar, você podia fazer dívida e fazer sozinho os empreendimentos. Não quero. Eu prefiro trabalhar em parceria, prefiro trabalhar com mais cabeças pensantes para estar com a gente. Agora mesmo nós vamos construir um mall em frente aos condomínios Gran Royale e Pirâmide e nas adjacências do Alphaville. Eu já estou em viagens frequentes, conhecendo vários malls do Brasil e buscando um parceiro para vir, porque eu prefiro uma pessoa que já fez 30, 40 do que eu querer fazer o primeiro sozinho. Alguém que já tem experiência, que tem esse know-how, né? E aí junta aí com a sua capacidade de conhecer Montes Claros, né, de gestão, e vocês fazem o negócio dar certo. Por aí, exato. Né? Então nós estamos já à busca de alguém que tem essa expertise. Nós temos o terreno, nós temos uma parte dos recursos, mas a gente precisa de ter um know-how melhor, uma expertise melhor, e a pessoa vem com a responsabilidade de trazer uma parte do capital também, que aí tem que dar certo. Ô Paulo, mas fantástico, gostei muito dessa questão aí que você colocou do funcionário, da educação financeira, dessa preocupação, desse trabalho. Nossa, achei fantástico, viu? Parabéns, acho que é um exemplo, né, de você preocupar com quem está junto com você, de reter esses talentos e também de estar ensinando para as pessoas, né, a questão da educação financeira. Agora eu quero entrar num tema, Paulo, que eu sei que você é apaixonado, né, e muito isso para os empreendedores, né. Eu também tenho muito falado isso para os empreendedores, onde que eu vou, eu falo muito dessa questão da importância da responsabilidade social, né, de que o empreendedor e às vezes Deus oportuniza, né, para o empreendedor tantos recursos, tantas condições, né, ali dele conduzir o seu negócio, dele crescer, mas a preocupação também com uma causa que possa ser apaixonante, né? E eu sei que você tem essa causa que é a Divina Providência. Então eu queria que você nos falasse agora sobre a Divina Providência, como é que ela surgiu, a importância disso e a importância também para o empreendedor, né? Aquelas pessoas que estão nos ouvindo, você contar essa história, né, para eles e mostrar o quanto que você carrega isso na paixão sua no coração, que eu vejo isso, conheço né, já conversamos tanto, já vi tantos depoimentos seus, já tive a oportunidade de ir lá, de ver na prática como é a Divina Providência, e é uma causa, gente, apaixonante. Então eu queria agora que você nos contasse sobre isso. A Divina Providência foi assim um amor à primeira vista. Quando eu visitei uma das unidades da Divina Providência, que são várias que tem, em Belo Horizonte, de um grande amigo que eu consegui fazer ao longo da vida, que é o Dr. Jairo Azevedo, um ser humano fantástico, que ele hoje trabalha de 12 a 14 horas, com 87 anos de idade, e ele trabalha para minimizar, para diminuir o sofrimento de pessoas menos favorecidas. E quando eu visitei esse projeto, eu encantei com ele,
Na época, logo no início, foi um projeto assim que eu abracei com tanta força que eu liguei para a Gol. Eu tenho a felicidade, né, de ser amigo dos donos da Gol. Sim. E falei, eu queria que vocês me arrumassem 50 passagens para eu ir a Belo Horizonte de manhã e voltar à tarde. E convidei várias pessoas formadoras de opinião aqui na cidade para ir nessa viagem comigo. E consegui lotar os 50 lugares. Na época, Montes Claros tinha 15 vereadores, foram os 15. Na época, Montes Claros tinha... aí eu chamei juízes, promotores, formadores de opinião, professores, educadores. E falei, gente, tem uma causa ali que a gente precisa abraçar. Vamos conhecer, vamos ver. Eu já tinha ido lá conhecer antes. Sim. Já sabia o terreno. E combinei com o Dr. Jairo e chegamos lá, consegui um ônibus para nos pegar lá no aeroporto, nos levar até Ribeirão das Neves para conhecer essa unidade e lançamos a pedra fundamental aqui em Montes Claros. Na época, o prefeito de Montes Claros era Luiz Tadeu Leite. Fui fazer uma visita a Tadeu Leite. Ele me doou um terreno para fazer. E como terreno para fazer a primeira unidade, ele me doou um terreno maior e muito distante do centro da cidade. E ia beneficiar só uma região. Uhum. Aí pensando nisso, trocando uma ideia, eu falei, Tadeu, eu preferia trocar esse terreno, me arranja um terreno mais central, porque aí eu consigo unificar pessoas de todas as áreas que pegam um ônibus e chegam até aqui, na unidade, e nós vamos fazer curso para muita gente, Eu não esperava o crescimento da Divina Providência e o quanto a sociedade me ajuda, me abraçou, abraçou o projeto. Nós pegamos e conseguimos um terreno aqui ao lado da Praça do Jatobás. Era um terreno menor, mas que podia crescer para cima, né, vertical. E nós terminamos o prédio agora esse ano, 9 andares, só para fazer o bem, sem saber a quem. Então são cursos profissionalizantes que lá já passou pelos cursos da Divina Providência 10.847 alunos. Desde cursos de uma semana, a cursos de 3 meses, a cursos de 1 ano e pessoas que repetiram vários cursos. E já passou mais de 80 cursos. E nós vamos fazendo uma pesquisa para saber quais os cursos são mais interessantes, quais os cursos têm uma empregabilidade maior. E montamos uma central de empregos, que hoje funciona muito bem. Vários empresários da cidade precisam de funcionário, liga na central de empregos, chega o funcionário pronto. Não é um funcionário que tem que treinar. Quer um padeiro? Sim. Chega um padeiro. Quer uma manicure? Chega uma manicure. Quer um esteticista? Chega uma pessoa que fez o curso de estética. Quer uma massagista? Chega um curso de massagista. Uma corte e costura, né? Quando a Coteminas estava aberta mesmo, todos que formavam já tinham emprego garantido na Coteminas. Foi uma pena a Coteminas realmente não conseguir dar sequência nos trabalhos de Montes Claros. Mas hoje a pessoa sai de lá, compra uma máquina de costura, põe na varanda de casa e dá conta direitinho. Trabalha ali, faz uns pijaminhas, faz camisolas, faz roupinhas, vão para essas feiras que tem, Feira do Major, Feira do Maracanã, Feira do Delfino, e aí fatura R$300 e volta. Então, é um caminho da prosperidade. Né? E Paulo, quem é o público da Divina Providência? Quem são essas pessoas? Uma vez você contou até uma história num evento que você encontrou uma senhora que falou para você quanto que era importante aquilo ali. Eu gosto muito desses depoimentos, né? Até para o pessoal saber, e às vezes tem pessoas de outras cidades que assistem o nosso pódio, né? Quem sabe, né? Não vamos despertar aí
para a questão, né, de poder ajudar ali, ou de quem sabe levar a Divina Providência para sua cidade. Quem é o público? Quem que se atende, né? Só para o pessoal entender. Ela foi criada para atender pessoas menos favorecidas, né? E a gente dá uma preferência para essas pessoas. Mas os cursos foram criando um dinamismo tão grande, um crescimento tão grande, que hoje talvez chegue a pessoa lá que não é pessoas que tem a necessidade do qual ela foi fundada. E a gente aceita, que hoje nós temos cursos de inglês, vamos começar com curso de espanhol. Se eu conseguir, que eu vou conseguir, um professor de mandarim, eu vou colocar o mandarim lá. Nós estamos com 9 andares, não estou com todos preenchidos, ainda tem espaço, porque agora vem uma parte difícil, que a gente tem a dificuldade financeira numa instituição filantrópica. Sim. Você é um filântropo, você sabe disso, as dificuldades que você enfrenta com a Casa de Acolhimento Rosa Mística, da qual sua esposa é presidente, né? Então a gente tem algumas dificuldades, todas que a gente são transponíveis, que a gente transpõe, e nós vamos ter assim cursos que falam assim, mas está elitizando, mas é uma necessidade. Se eu pego uma pessoa de 15, 16 anos, que ele com 3 meses de aula de inglês, ele já está falando inglês, isso para ele vai ser um divisor de águas, né? Ele poderia ser um funcionário para ganhar 2, 3 mil reais, ele pode ganhar 5, 6 mil reais por causa da segunda língua, né? Hoje todo quem fala português comunica com 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Se ele falar inglês, ele comunica com 6 bilhões de pessoas. Então o horizonte dele, o crescimento é muito grande, né? Então, Gregório, a Divina Providência realmente ela é uma coisa que, para mim, é insubstituível. Para mim, agora, eu trabalho com ela e eu trabalho lá com um time maravilhoso. A Jaqueline Marques, que está comigo desde o início, ela realmente fantástica. É uma gestora que cuida de tudo. E tem outros funcionários que trabalham no Grupo Pirâmide que me ajudam com a dedicação de corpo e alma, né? Eu tenho a parte financeira mesmo, que tem uma funcionária nossa que é do Grupo Pirâmide, que faz toda gratuitamente para a Divina Providência, que chama Priscila. Eu tenho uma parte de marketing toda e cerimonial e que me ajuda nas formaturas, que é a Ingrid, que é a nossa gestora de marketing do Grupo Pirâmide. Eu tenho a Sara Aguiar, que é contadora, trabalha no Grupo Pirâmide, faz toda a contabilidade da Divina Providência gratuitamente. Então, é uma troca muito grande, tá? E, Gregório, pasme com o que eu vou falar aqui agora. A Divina Providência, ela faz um bem para mim, para minha família, que você não, é imensurável. Porque quando eu saio de lá, eu saio com a alma lavada, saio feliz, satisfeito. Tem hora que eu chego lá, levando pancada, os órgãos públicos atrasando a liberar as coisas, com pouco comprometimento. Tem hora que você tem um papel para sair, vai sair amanhã. Aí você chega lá e fala, vai sair hoje? Não. O responsável tirou férias, ele só volta daqui 30 dias. Eu falo, meu Deus do céu, mas a pessoa falou que ia liberar. Então a gente tem alguns, apesar que tem alguns órgãos públicos que nos tratam muito bem, apesar que tem, toda regra tem exceção, sim, né? E eu realmente estou muito feliz com a Divina Providência. E eu estou criando a Divina Providência num formato que, quando o Paulo César
aposentar, que ele não puder cuidar da divina providência, ela está com tudo pavimentado para seguir a vida dela. Nós temos energia fotovoltaica, a gente não paga energia. Nós temos um poço tubular com a estação de tratamento de água, que toda água para descarga, limpeza do prédio, para funcionar essas coisas de uma água bruta, nós temos e não pagamos conta de água. Pagamos a conta da Copasa, que é a que vem nas torneiras, que é para um jovem escovar os dentes, para poder lavar as mãos, aí tudo bem, é uma água tratada pela Copasa. Temos imunidade tributária, então a gente já tem uma economia tributária, né? O prédio é próprio, não precisamos pagar aluguel. Então, várias coisas a gente não tem despesa. E os alunos, por mais que sejam necessitados, mas até para ter aquela cultura de não achar tudo de graça, a gente solicita de algum aluno que às vezes traga um rolo de papel higiênico, que às vezes ele traga um tubinho de detergente, um sabonete. A gente vive muito doação, né? E montamos lá um bazar solidário. Então, toda a comunidade que está nos escutando, quem quiser doar uma roupa usada, um sapato, todo mundo tem no seu armário alguma coisa que não está usando e está com dó de doar. Desapega. Vai lá na Divina, leva, entrega uma sacolinha lá e visite o bazar, que nós temos coisas lá novas, que tem lojas que doam coisas 0 quilômetro, compra alguma coisa lá. E o nosso curso de corte e costura fabrica muita coisa para vender, né? Eu sou atleticano, mas teve uma época que o Cruzeiro estava numa fase boa, nós fizemos as raposinhas, vendeu raposinha demais lá. Oh, beleza. Tem hora que a gente faz um galo, e um galo com a camisa do Atlético vende também bastante, né? Depende da maré que o time está. Sim, sim. E eu não me envolvo muito com futebol, mas a gente tem alguma predileção, respeitando todos. Sim, né? claro. Então a Divina Providência, se a gente for ficar falando aqui, eu falo dela vários. Nós temos vários patrocinadores que estão com a gente. Temos um programa do Bom Aluno, que é com a empresa Novo Nortex, uma empresa que a gente tem a maior satisfação, maior orgulho de ter ela aqui em Montes Claros, uma empresa que agora vai investir 6.300 em Montes Claros, né? Gerar mais empregos. Mais empregos, e fez uma parceria com a gente. Nós temos o Ministério Público com a parceria com a Prefeitura, é um programa que chama Descubra, né? Tem hora que a gente tem até pessoas que estão precisando socializar, até de presídio, que a gente tem que valorizar, a gente tem que trazer essa pessoa para o seio da sociedade, né? Não pode simplesmente desprezar a tal pessoa. Não, isso aí não existe. E fala assim, e quando você tem um aluno que ele tem o TDAH, que ele é mais acelerado, aí fala, não, esse aluno vão expulsar. Não, vão pegar esse aluno e vão trabalhar melhor. Nós temos 5 psicólogas para trabalhar as pessoas que mais necessitam, né? A gente não deve sair abandonando e alijando alguém do projeto. Então é um projeto que toda a sociedade, se quiser conhecer, na hora que estiver passando na Avenida Mestre Fininha, 2409, dá uma parada e entra, nem marca a visita, que quando marca, se for uma autoridade, fica aquela expectativa, o pessoal esperando para receber. Eu gosto de falar o seguinte, pode ir lá qualquer hora, se tiver aberto, é bom que veja como que lá está funcionando. Todo mundo uniformizado, todo mundo com crachá, todo mundo com bastante educação, uma geladeira solidária que funciona muito bem. É uma geladeira que a gente enche ela umas 3, 4 vezes por dia, então quem pode ajuda a encher e quem precisa pode pegar.
Então tem hora que o garoto daquele que não tem uma sopinha para levar, pega 6 cenouras, pega 6 ovos, pega um iogurte. Nós temos um programa com alguns supermercados em Montes Claros, quando o produto está faltando uma semana para vencer, eles doam para a gente consegue consumir no mesmo dia, porque a gente tem jovens lá que não tem todas as alimentações do dia. Às vezes ele tem uma alimentação e falta uma ou falta 2. E a gente tenta complementar. E tem programas lá, quando a gente tem patrocinador, que a gente tem vale transporte, tem refeição, tem o lanche. Então, quando tem o patrocinador, como bom aluno com a Novo Nordics, é desse jeito. É como se fosse um semi-internato, né? E muita coisa boa acontecendo, tem que visitar para crer. É muito bonito. Não, gente, viu? É maravilhoso. Realmente, Paulo, você está de parabéns assim, pela mentalidade, né, de preocupar com o outro, né, de levar educação, levar formação, levar oportunidade de emprego. Isso é um belo exemplo para todo empresariado. E eu queria te fazer uma pergunta, assim, todo mundo tem um legado que quer deixar, né, assim, vai, fica ali, o que eu quero deixar? O que é o legado do Paulo César Santiago? Qual é o legado que você quer deixar para as pessoas, para a sociedade, para o mundo? Eu gosto muito dessa parte da educação e gosto muito da parte da prosperidade, tá? Eu tenho uma moça que trabalha comigo já tem uns 15 anos. Ela faz uma faxina. Ela é faxineira. Ela tem um carro próprio, seminovo. Ela tem um apartamento próprio, que ela financiou, mas a prestação é decrescente. Todo ano está diminuindo um pouquinho. Tem uma reserva bancária e é uma pessoa fantástica, honestíssima, trabalha demais. Então, a gente gosta de provar que é possível. Ela seguiu uns aconselhamentos meus. E na Divina Providência, eu tenho esses ensinamentos. Todos os nossos cursos, padeiro, confeitaria, gastronomia, corte e costura, temos a aula de educação financeira. Tem um vídeo meu para todos os alunos, que tem hora que eu não consigo falar com todos, que nossa meta agora é 2.000 por ano. Então, tem hora que eu não consigo falar com todos, que eu moro no Rio, fico no Rio às vezes 10 dias, fico aqui uma semana, mas sempre frequentando lá. Então, eu tenho esse lema, né, esse legado que eu gostaria de deixar, da prosperidade. Rapidinho, eu te contar uma história aqui de uma moça que, acho que foi esse que você falou no início do programa, de uma moça chamada Lourdinha. Um dia eu cheguei lá e estava indo para o aeroporto com o horário marcado para o voo decolar, e ela falou: o senhor podia conversar comigo um pouquinho? A pessoa já tem todo tipo de sofrimento. Se você falar que não pode, parece que você está desprezando. E se eu fosse falar, o avião vai sair, eu vou perder por causa dessa conversa? Aí eu passei o braço nela e falei: vamos conversando daqui pro carro, porque meu avião vai sair e a gente vai conversando. Ela falou: São Paulo, eu estou adorando o curso, mas adorando o curso de confeitaria, de gastronomia, mas eu vou ter que parar. Eu falei: mas que notícia ruim que você está me dando? Ela falou: eu vou ter que parar. Eu falei: eu não para não. Nem aula você deve falhar, nenhuma aula. Eu lembro que eu falhei uma aula uma vez, quando eu estudava no Colégio São José, para ir jogar futebol, e foi no dia que o professor de português ensinou a escrever a palavra assessoria. E o que aconteceu? Na prova eu escrevi assessoria, não foi com 4 S, eu pus um C no meio desses S, porque eu falhei uma aula. Nem aula você falha, não. Quase perdi um ano. A palavra valia 2 pontos. Então,
A notícia boa que você me dava é que você falasse assim, ó, eu não vou desistir e vou seguir, mas eu estou indo viajar agora, até logo. Fui embora. Daí uns 2 anos, nós estamos lançando esse loteamento que eu te falei com a Buriti, muito bom. Aí falou, seu Paulo, você lembra de mim? Eu falei, ó, se você falar umas 2 palavras aí, eu vou lembrar, é tanta gente que eu converso. Seu Paulo, eu sou Lourdinha, aquela moça que eu conversei com o senhor na saída lá, que você ia pegar o avião. Você lembra? Eu falei, claro, Lourdinha, eu lembro. Me fala uma coisa, Lourdinha, você me fala que você não parou o curso, que deu tudo certo. Seu Paulo, eu não parei. Aqueles 2 minutos salvou minha vida. Por quê? Eu falei, mas você está aqui hoje no lançamento aqui, você está vendendo o quê? Um pastel, uma coxinha, coisa? Não, seu Paulo, hoje eu não vim trabalhar. Hoje eu vim aqui comprar um lote. Eu falei, Lourdinha, mas você me falou naquele dia que você não podia comprar uma bicicleta, que você não podia pagar lotação por causa que você estava andando 1 hora no sol para vir 1 hora para voltar. Você estava chegando em casa muito suada. E agora você já está comprando um lote, Lourdinha. Eu cheguei a arrepiar aqui, Lourdinha. Ela falou, estou comprando, seu Paulo. Eu falei, ali atrás, Lourdinha, só para você ficar sabendo, tem uns lotes mais baratos. Não, seu Paulo, eu comprei já comprei aqui na frente, que eu vou montar meu buffet aqui, que no meu bairro hoje, aniversário de 1 ano, de 15 anos, noivado, casamento, todo mundo só quer o buffet da Lourdinha. E vai ter o buffet aqui. Então, a gente vê uma transformação, né, muito grande na vida dos outros, e como eu estou dando esse exemplo aqui, eu devo ter centenas de exemplos que eu poderia dar. Então, eu acho que é um legado, está me deixando assim, muito feliz a Divina Providência. Ela veio para complementar, eu tenho 4 filhos, e ela para mim é como se fosse o 5º filho. Nossa, mãe, que maravilha. Inclusive vai fazer parte do inventário. É, né? Olha, gente, que entrevista maravilhosa, né, Paulo? É uma alegria e uma gratidão e eu posso dizer, um presente, né? Não só para mim, mas todos que estarão acompanhando o pódio com você, né? Esse exemplo que você está trazendo. E como eu disse, né? É uma pessoa de muita sabedoria. Eu queria que você deixasse para os empreendedores que estão te ouvindo, né? O que você gostaria de falar para eles hoje, nesse mundo tão exigente, né? Para o empreendedor, para os seus negócios, mas na vida também. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem, né, para os empreendedores, como é que você pode, que dica que você daria para eles hoje para conviver com tantos desafios, né, que nós temos tido aí, né, nesse mundo nosso atual. Nós temos que ter muito cuidado, Gregório, pelo seguinte: o país está polarizado, ele está dividido politicamente, né? E geralmente os funcionários copiam a índole do patrão, né? E tem várias pessoas do país que acompanham a índole dos seus governantes. E nesse meio do caminho aí, tem índoles que a gente pode aplaudir e tem índoles que realmente são desfavoráveis. Então, o que eu penso assim para o empresário nós temos todos que ser muito honestos, muito sérios. A honestidade hoje, eu tenho algumas palavras que me acompanham na Divina Providência, que as 2 primeiras começam com F, fé e família. Para mim, coisas que quem tem isso no coração vai embora. E já entra em seguida honestidade, transparência, seriedade, tudo homônimo, mas tudo tem que ter um conjunto para a pessoa que vier negociar com o empresário, para a pessoa que vier falar, aqui eu estou numa empresa séria, né? Então, nós já vendemos milhares de lotes em Montes Claros. Hoje nós não temos uma ação contra nenhum das pessoas que comprou. No meio do caminho teve gente que teve Covid, teve gente que faleceu, teve gente que morreu, teve gente que ficou, e nós
sempre achamos um espaço, um negociador para negociar esse débito. Ninguém quer tomar nada de ninguém. A gente quer saber o que a pessoa já pagou, o que você teve de tributo, de despesa, o que você pode devolver da melhor forma possível, sem depender de justiça, sabe? Então a gente tem um lema de trabalho de não querer para o próximo o que a gente não quer para a gente mesmo. Então é o legado que eu deixaria, assim, né? Não é nem legado, o conselho, né? O conselho que eu deixaria para os empreendedores seria ter uma consciência de trabalho desse jeito. E eu sei que tem pessoas que sentem muita necessidade, né, com as mídias digitais, de mostrar que teve num restaurante, que teve numa viagem, que teve nisso, com tanto sofrimento na base da pirâmide, que eu acho que é desnecessário, né? Mas cada um tem seu livre-arbítrio, cada um sabe para que lado que vai. Tem hora que a gente abre uma mídia digital ali, social, e até acompanha, e não sei se é a melhor coisa. E tem gente que usa isso para trabalho, que é muito válido, né? Muito válido. Hoje, se a pessoa abrir uma mídia social do Grupo Pirâmide, tem um formato de trabalho que a gente fala. Nunca falar, porque é o melhor, é porque é mais isso, é mais aquilo. Não. É porque está fazendo tudo certo. Quem está de fora vai saber avaliar. Quem está de fora vai saber. Não precisa estar falando, não precisa estar exagerando na publicidade, né, pessoal. Então, eu daria esse conselho para os meus parceiros, conselhos que eu recebo também de parceiros que eu busco, né, fora e dentro da cidade. E a gente está aí pronto para trabalhar, quer continuar trabalhando, quer continuar empreendendo e não quer parar de trabalhar de jeito nenhum, é bom, né? E quer que Deus continue sendo generoso com a gente, de nos dar uma boa saúde, de nos dar um bom time de trabalho, né? Eu tenho meu time de trabalho, eu sou apaixonado com eles, eu tenho um time fantástico, um pessoal que realmente, pelo menos umas 3 vezes por ano, a gente faz um encontro festivo, né? Dia do Trabalhador, depois fazemos no fim do ano, antes do Natal um pouquinho, tipo uma comemoração, que na época do Natal, Réveillon, a gente faz umas férias coletivas, cada um vai passar com seus familiares, mas com quem você conviveu a maior parte do tempo, a gente pega e cria uma forma da gente estar bem entrosado com eles. E eu realmente tenho um time que eu só tenho a agradecer, fantástico, fantástico. E de muita amizade, né? Muita compreensão, muito respeito, e o que nos dá muita felicidade. Nossa, maravilhoso, quero te agradecer muito, né, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui no pódio. Queria deixar de presente para você uma lembrança, esse é o nosso pequeno troféu, mas um troféu significativo do pódio, porque você é uma pessoa do pódio, o Grupo Pirâmide, a Divina Providência, então esse pequeno troféu aceite como nossa lembrança aqui de você ter vindo aqui trazer a sua sabedoria para todos nós. E temos também a caneca, essa caneca, não tinha a caneca do Jô, tem a caneca do Greg, né, que é o mentor, né, então essa caneca do pódio também é sua, que você está bebendo água, né, de lembrança, por você estar aqui, minha gratidão, né, por você ter aceitado, tenho certeza que todos que estarão assistindo, né, que estão assistindo, não tenho dúvida, né, que sairão muito mais enriquecidos desse bate-papo que nós fizemos aqui, e quero deixar aí à vontade para você dar suas últimas palavras. É isso aí, Gregório. Hoje eu trabalho com mercado imobiliário, mas eu não poderia deixar de expressar a minha gratidão por ter trabalhado 40 anos com o mercado automotivo, né?
eu sou da origem do mercado automotivo e como eu só fui conhecer a Europa depois de 50 e poucos anos, era só trabalhando e fui adquirindo alguns imóveis para que nesse momento da vida eu pudesse empreender nos meus imóveis. Eu já tinha esse pensamento de trabalhar no mercado automotivo e imobiliário. E no mercado automotivo, nós chegamos a trabalhar em sociedade da minha família toda com 17 membros da família como sócios. Chegamos a trabalhar com 17. Nas revendas do Rio, que são revendas da marca Mitsubishi, são revendas da marca Suzuki, tinha revenda da marca Troller, aqui em Montes Claros a gente tinha revenda da Honda, nós tínhamos revenda da Kia. Aí nós fechamos a Kia, alugamos o prédio lá para a Mitsubishi, alugamos um prédio para a revenda Honda, do qual a gente vendeu aqui em Montes Claros. Mas eu queria deixar expressado a minha gratidão pelo mercado automotivo, pelos meus clientes do mercado automotivo. Em Montes Claros nós fizemos algumas celebrações muito importantes. Quando a gente vendeu 250 carros da Honda, nós fizemos um evento comemorando o Honda 250 em Montes Claros. Convidamos todos os 250 para o Aras Pirâmide, onde hoje é Gran Royale Pirâmide. Daí a pouco nós batemos 500 carros da Honda, fizemos o Honda 500, chamamos os 500 Hondas e foi um case de tanto sucesso que a Honda mandou até para o Japão. Foi quando teve mais carro Honda num evento, junto. Então, tem hora que pode ir no campo de futebol e ter lá 1000 carros da Honda, 1000 da Toyota, 1000 da Mitsubishi, mas 500 Hondas e outras marcas, pouquíssimos, porque talvez eram serviçais, pessoas que estavam trabalhando que não tinham Honda, mas foi para os 500 primeiros adquirentes do Honda em Montes Claros, que eu sei que muita gente que vai assistir aqui teve nesse evento, no qual nós sorteamos lá uma passagem para Paris, uma passagem para Las Vegas, um fim de semana, um passeio no Rio de Janeiro, e teve uma outra premiação, foram 4 premiações, para poder devolver um pouquinho para essas pessoas do orgulho que nós tivemos em tê-las como cliente, sabe? Então eu tenho que deixar isso registrado. Eu comecei em Montes Claros, na minha primeira loja, lá atrás, quando eu saí da revendedora que eu trabalhava aqui. Daí, pouco tempo de parcerias, eu montei uma empresa chamada Nacional Veículos. E essa Nacional Veículos, ela perdurou aqui por uns 10 anos. Depois que eu fui para o Rio, a Nacional Veículos continuou aqui por mais uns 2, 3 anos. E aí a gestão estava meio difícil de fazer de lá para cá, porque não tinha WhatsApp, não tinha celular. Aí criaram o fax. No que criaram o fax, a pessoa falou, tem um produto agora que vai passar um papel aqui e vai sair lá. Eu falei, não existe isso. Como vai passar um papel e vai sair num lugar? Aí o cara falou, eu tenho certeza. Eu falei, se for verdade, você compra 3 fax para mim. Mas vai custar $1.000 cada um. Eu falei, não tem problema. Se for verdade, eu vou fazer o teste, você compra 3. 2 eu quero, um para deixar aqui no Rio e outro para deixar em Montes Claros, no meu escritório lá. E o terceiro é para me te dar de presente, porque eu acho que isso não existe. Aí ele trouxe um dia 3 fax, eu montei lá e montei aqui, fiz um papel. Aqui é Paulo César Santiago, estou passando essa mensagem para ver se é verdadeira. Aí o meu escritório daqui
o meu escritório daqui, uma irmã minha que trabalhava aqui com a gente também, né? Ela era advogada, tinha o escritório dela, e em alguns momentos ela nos ajudava, porque a gente sempre gostou de trabalhar muito em família. Falou, ó, saiu aqui, tudo você escreveu, vou ler aqui. Aí eu peguei, dei o fax de presente, aí eu comecei a fazer esse fax ser uma movimentação. Liguei para todos os meus clientes e pedi para comprar fax. Teve noite que eu estava passando 1.400 fax por noite do nosso estoque. Aí a gente começou a vender, teve época que nós vendemos 700 carros por mês lá no Rio de Janeiro, que era muito expressivo, sabe? Então, queria deixar registrada a gratidão e queria deixar uma gratidão muito grande por todo mundo que tem depositado as suas economias, as suas finanças, no maior investimento que a pessoa pode estar na vida, que é a moradia própria, que busca morar nos condomínios fechados, nos loteamentos abertos que a gente tem feito, e tudo com muito esforço, esmerando muito para que a pessoa tenha uma moradia de muita qualidade. Eu gostaria de deixar registrado a minha gratidão a todos, clientes, amigos, minha família maravilhosa, que está todos próximos de mim, né? E aos alunos da Divina Providência também, quero deixar aqui minha gratidão a toda a equipe da Divina Providência, que agora estamos com 39 pessoas na equipe, liderados pela Jaqueline Marques e por um time de 4 psicólogas e de vários instrutores, e os voluntários da Divina Providência e o nosso conselho de administração. Então é muita coisa sendo feita. E, por último, a Divina Providência, ela chegou um dia no hospital lá de Porto Alegre e pediu Belo Horizonte que o nome Divina Providência, que Belo Horizonte usa há 65 anos, que eles já usam há 100 anos. Se podia diminuir o uso para não ter conflito e tal. Falou, não, vocês são um hospital maravilhoso e tal. E Belo Horizonte pegou e fez para mim um alerta. Falou, ó, se você puder ter um outro nome para você ir colocando aí, porque uma hora pode ser que esse pessoal não queira que continue com o sistema Divina Providência, e a gente fica. Aí eu falei com o pessoal falou, não, mas tirar o Divina Providência não tira. Eu falei, não vai precisar tirar. E aí me deu um insight bacana. Eu lembrei de um ídolo que eu tenho, que eu gosto muito, que é o Roberto Carlos, que tem uma música chamada Luz Divina. Eu falei, pois nós vamos fazer agora uma associação do resgate da dignidade humana, Divina Providência, e vamos fazer uma fundação Luz Divina. Então já está implantando o lançamento da Fundação Luz Divina. Fundação Luz Divina, que coisa maravilhosa. Olha em primeira mão aqui. Em primeira mão. Oh, que coisa bacana. Paulo César, assim, muito feliz, assim, o que a gente aprende com você aqui, o que você trouxe para a gente é muito significativo, dá muito sentido, né, a tanta coisa na vida, e eu tenho certeza que essa entrevista vai mexer com muitas pessoas, muitos empreendedores. Gente, se puderem, vocês que são todos empreendedores, se puderem, participem, ajudem aí a Divina Providência e a Fundação, né, Luz Divina. Então é maravilhoso, né, a gente poder escutar o Paulo César, ver toda essa experiência de vida, tudo isso que ele carrega, tudo, do sucesso que ele carrega, que ele fala com tanta humildade, né? Quer dizer, poderia falar muito mais de tantas coisas que ele conseguiu construir com tanto sucesso, mas com muito amor, né? Principalmente com o olhar aos mais favorecidos, demonstrando a sua fé, seu amor à família. Então, fiquei muito feliz por essa entrevista. Quero mais uma vez te agradecer, tá bom? Deixar aí a nossa gratidão. E você que nos acompanha aqui pelo pódio, lembrando, toda segunda-feira, aqui no nosso canal do YouTube, Gregório Ventura Palestrante, e também pelo Spotify, você pode nos ouvir, né? São várias entrevistas que já estão aí, né? E você divulgue essa nossa entrevista, divulgue, né, toda essa sabedoria que Paulo César nos trouxe aqui. Porque aqui, você sabe, você está sempre no pódio com Gregório Ventura.